Abre tua Bíblia comigo no livro de Juízes, no capítulo 20. Juízes, capítulo 20, eu quero ler a partir do verso 17. Juízes 20, verso 17, se você abriu, diga aleluia. A Bíblia diz assim: Israel, sem os de Benjamim, convocou 400.000 homens armados de espada, todos eles homens de guerra. Os israelitas subiram a Betel e consultaram a Deus. Quem de nós irá lutar primeiro contra os benjamitas? Perguntaram. O Senhor respondeu: Judá irá primeiro. Fala comigo, Judá irá primeiro. Mais uma vez e depois eu vou explicar. Diga, Judá irá primeiro. Continua lendo, verso 19. Na manhã seguinte, os israelitas se levantaram e armaram acampamentos perto de Gibeá. Os homens de Israel saíram para lutar contra os benjamitas e tomaram posição de combate contra eles em Gibeá. Os benjamitas saíram de Gibeá e naquele dia mataram 22.000 israelitas no campo de batalha. Mas os homens de Israel procuraram animar-se uns aos outros e novamente ocuparam as mesmas posições do primeiro dia. Os israelitas subiram, choraram perante o Senhor até a tarde e consultaram o Senhor: devemos atacar de novo os nossos irmãos benjamitas? O Senhor respondeu: vocês devem atacar. Então os israelitas avançaram contra os benjamitas no segundo dia. Dessa vez, quando os benjamitas saíram de Gibeá para enfrentá-los, derrubaram outros 18.000 israelitas, todos eles armados de espada. Verso 26. Então todos os israelitas subiram a Betel e ali se assentaram, chorando perante o Senhor. Naquele dia jejuaram até a tarde e apresentaram holocaustos e ofertas de comunhão ao Senhor. E os israelitas consultaram ao Senhor. Naqueles dias a arca da aliança estava ali, e Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante ela. Perguntaram: sairemos de novo ou não, para lutar contra os nossos irmãos benjamitas? O Senhor respondeu: vão, pois amanhã eu os entregarei nas suas mãos. Olha que texto tremendo, que texto poderoso. Esse texto me alimenta tanto já há alguns anos. Apesar de ser uma história bem inusitada, o final do livro de Juízes foi o final do período dos juízes em Israel, aonde tinham pessoas ali levantadas por Deus no meio da comunidade de Israel, ou do meio da comunidade de Israel, e elas governavam, exerciam autoridade em Israel. Foi antes do período que foi o período dos reis, que Saul, ele foi ungido rei, e Israel subiu aí para um novo patamar, na escala aí do propósito que Deus tinha para a nação de Israel. Mas entre o período de juízes e o período dos reis ali em Israel, a Bíblia mostra que Israel chegou um momento, ou num momento que não havia posição de autoridade. Não existia um governo, uma autoridade ali, estabelecida pelo Senhor, fruto das escolhas dos israelitas, porque o propósito de Deus para a nação de Israel sempre foi de os abençoar. E a Bíblia mostra que quando não há autoridade, há confusão, há anarquia. E o povo de Israel, ali no final do livro de Juízes, a Bíblia é clara em mostrar, não faz questão nenhuma em passar pano ou esconder os erros ali de homens e mulheres que foram homens de Deus. A Bíblia mostra que os israelitas, a nação, a sociedade de Israel entrou em declínio. Um declínio como nação, um declínio diante de Deus e uma degradação moral. A Bíblia mostra, se você ler o início da história que nós acabamos de ler, um combate, se você não percebeu, entre os israelitas e uma tribo de Israel. A nação de Israel era formada por 12 tribos, e a Bíblia mostra que as 11 tribos se levantou contra uma tribo de Israel, os tratando como inimigos, literalmente. Uma batalha que não tinha como os israelitas saírem
melhores do que entraram, pelo contrário, mais uma vez, fruto das suas escolhas, porque eles se afastaram do Deus de Israel. Essa história que nós acabamos de ler começa lá em Juízes 19, com um levita. Levita ali, naquele momento do Antigo Testamento, eles não tinham uma tribo para chamar de sua. Eles tinham cidades que tinham sido separadas para eles, porque os levitas, a Bíblia fala que a terra não seria herança deles, mas a herança deles era o próprio Senhor. Eles eram incumbidos ali de exercer o sacerdócio, de exercer as funções de ministrar o Senhor e ministrar também a nação. A Bíblia fala, o texto começa falando que ele tinha uma concubina, uma esposa, e essa esposa tinha sido infiel a ele, e depois de algumas tentativas, ele tenta reatar ali o seu casamento, restaurar a sua família. Perto ali da cidade de Jerusalém, a Bíblia começa ali, o texto começa mostrando ele na casa do seu sogro, restaurando aquele casamento, tendo um momento ali com aquela família, a família da sua concubina, da sua esposa. E a Bíblia fala que ele decide voltar para a sua cidade, mas antes de voltar, o texto mostra que ele queria ir a Siló. Até então, Jerusalém ainda não pertencia a Israel, não havia um templo em Jerusalém. A Bíblia mostra que era em Siló que os sacrifícios e as ofertas ao Senhor eram apresentados. E ele sai ali da cidade, da família da sua esposa, do seu sogro, e em direção a Siló, onde ficava o santuário do Senhor. A Bíblia fala que ele passa por Jerusalém, que naquele momento não pertencia aos israelitas, era uma cidade estrangeira. Ele saiu tarde da família ali do seu sogro, já estava entardecendo, ele teria que pernoitar ali numa cidade no percurso. A Bíblia fala que ele não quis passar a noite em Jerusalém, porque era uma cidade que pertencia aos jebuseus, uma cidade estrangeira. Ele temeu pela própria vida, então ele decide ir para andar mais um pouco, alguns quilômetros para frente ali de Jerusalém, até uma cidade da tribo de Benjamim, israelita, do povo de Deus, a cidade chamada Gibeá. Só que apesar ali da cidade de Gibeá ser israelita, apesar do povo ser benjamita, israelita, o povo estava distante do Senhor. A Bíblia fala que os pecados fazem separação entre nós e Deus. Quando o homem se distanciou do Senhor a primeira vez, lá no jardim do Éden, aí que todas as maldições, todas as desgraças, todos os males que nós conhecemos nos dias de hoje vieram a ter acesso ao homem, vieram até a face da terra. O povo se distanciou do Senhor, tirou todos os parâmetros morais que o ser humano precisava ou foi criado para ter, e o povo, a sociedade ali de Gibeá, a cidade de Gibeá, estava em completa degradação moral. A Bíblia fala que aquele levita vai com a sua família ali para a praça, e era determinação ali no Antigo Testamento, a hospitalidade com os viajantes, a hospitalidade ali com os estrangeiros, especialmente aqueles da família de Israel, só que ninguém os recebeu. Até que chega um senhor da tribo de Efraim, que morava ali em Gibeá de Benjamim, e ele vê aquela família, e de tarde à noite ele os convida para pernoitar ali na sua casa. A Bíblia fala que eles vão, só que os homens de Gibeá eram perversos, eram maus, fruto da distância que a cidade estava de Deus. A Bíblia fala que homens violentos, eles chegam ali de noite, na porta da casa daquele eframita, daquele senhor que estava mostrando alguma hospitalidade, e eles batem na porta e exigem que aquele senhor, ele despeça aquele levita, ele traga o levita para eles, para que eles pudessem abusar daquele homem. Literalmente é isso que o texto mostra, para que eles pudessem fazer um abuso coletivo no homem. A Bíblia fala que aquele senhor fica chocado, como muitos ficaram quando leem ou quando ouvem sobre isso, e ele faz um negócio mais absurdo ainda,
para fazer algo mais ameno, que ele considerava mais ameno, ele fala: não abusa dele não, mas abusa da sua esposa. E ele entrega a concubina daquele levita, e a Bíblia fala que o levita não tem o que fazer. A Bíblia não mostra aí que violência que foi aplicada ali, mas a Bíblia relata que durante uma noite inteira aquela mulher sofre um abuso coletivo. Pela manhã o levita sai da casa querendo ir embora, querendo se safar daquilo, e ele vê a mulher, ele vai tentar acudir a mulher e descobre que ela tinha morrido. Passado uma noite inteira sofrendo, um estado de degradação, de desgraça, que aquela sociedade tinha se encontrado pela distância que eles estavam do Senhor. A Bíblia fala que ele faz algo ainda mais maluco, ainda mais inusitado. Ele separa o corpo da sua esposa em 12 pedaços, e ele distribui uma para cada tribo de Israel, para que aquela tragédia, para que aquela desgraça seja ou fosse um alerta para a nação de Israel. O que acontece quando o chão é tirado, quando a má notícia vem, a tendência instintiva do ser humano natural é procurar uma base de apoio. E nós sabemos que quando chega numa degradação moral, quando o chão é tirado do indivíduo, de uma sociedade, a única base de apoio sustentável é o verdadeiro Deus de Israel, é o Todo-Poderoso, é o Rei dos Reis. Por isso que instintivamente o ser humano foi criado para buscar Deus. Quando o chão é tirado, ele busca Deus de alguma forma. Quando ele não tem consciência ou não tem conhecimento, o povo se perde por falta de conhecimento, ele procura Deus nas coisas erradas, nos lugares errados. A Bíblia fala que quando a nação de Israel é alertada com aquela história de filme de terror, a Bíblia fala que o povo todo se volta para Deus. O povo todo chora e lamenta, ele fica chocado com aquilo. E a Bíblia fala que o povo todo vai para Betel, as 12 tribos. Não sei se você se lembra o significado da palavra Betel no hebraico. Betel significa casa de Deus. O chão foi tirado, mas o nosso Deus é especialista em transformar maldição em bênção, tragédia em triunfo, vergonha e dupla honra. Aquela tragédia, aquela desgraça foi usada para que o povo se voltasse para Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, ou seja, mudar de direção, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. E não tem tragédia, não tem desgraça, não tem abismo que é profundo demais que Deus não possa transformar. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O povo se volta para Deus, o povo chora, o povo lamenta, o povo clama, e o povo de Israel decide cumprir a lei. A lei determinava que quem cometesse tal atrocidade, tal maluquice, eles deveriam ser executados, responder com justiça. A Bíblia fala que o povo de Israel, para não se voltar contra a tribo de Benjamim inteira, que era uma tribo inteira ali das 12 tribos de Israel, a Bíblia fala que eles chegam até Benjamim e diz: olha, não podemos guerrear contra uma tribo inteira, então nos dê os homens de Gibeá. Aqueles que são criminosos, aqueles que desobedeceram, aqueles que cometeram tamanha atrocidade, nos dê eles, para que eles respondam pelos seus atos. Para surpresa de todos, a tribo de Benjamim não quis os entregar. E pelo contrário, se levantou contra os irmãos, se levantou contra as outras 11 tribos. E a Bíblia fala que por causa disso, o povo mais uma vez se reúne em Betel e clama ao Senhor por uma direção do Senhor. E é aí que nós entramos no texto que nós acabamos de ler. A Bíblia fala que o povo de Israel, em comparação com o exército de Benjamim, era muito maior. O texto fala que os guerreiros de Israel eram 400 mil homens, quase 500.000, homens preparados para o combate, homens que estavam ali indignados com aquela situação, motivados pela sua indignação.
Ao passo que o exército de Benjamim era formado por 26 mil homens, se eu não estou enganado. A Bíblia fala que tinham ali guerreiros, tinham pessoas ali que eram respeitadas ali na guerra, tinham lançadores ali de funda, e lembra de Davi, né? Aquela funda que Davi usou era uma arma de guerra naquela época. Tinham, se eu não me engano, ali 700 que o texto mostra, que eram especialistas na sua funda, na batalha, mas eram significativamente menores em número do que o exército de Israel. O exército de Israel, respaldado pela lei, diante do Senhor choram, clamam, se arrependem e pedem uma direção do Senhor. Devemos subir em batalha contra os nossos irmãos, exercendo justiça. Devemos subir contra a tribo de Benjamim. O Senhor diz sim, subam. E ele diz ainda, eles perguntam qual tribo deve ir primeiro, para que Deus pudesse dar a direção ali na estratégia de guerra. Deus diz a ele, Judá deve ir primeiro. Interessante, porque a palavra Judá nos prega uma mensagem. A palavra Judá significa louvor. Para o servo do Senhor numa batalha, o louvor deve ser a linha de frente. Se a batalha, se a dificuldade, o desafio bater na sua porta, antes de você fazer qualquer coisa, talvez até antes de processar a informação, louve ao Senhor. A Bíblia nos ensina que louvor não só glorifica o nome de Jesus, mas louvor é uma arma eficaz numa batalha. Se você não sabe o que fazer, louve ao Senhor. Louve ao Senhor por todos os seus benefícios. Louve ao Senhor porque Ele jamais perde o controle. Louve ao Senhor porque só o Senhor é Deus. O seu louvor deve ser a linha de frente na sua batalha ou nas suas batalhas. Ele diz, Judá deve ir primeiro. Essa é a direção do Senhor. Comece resolvendo o problema louvando ao Senhor. A Bíblia fala que eles, debaixo da direção do Senhor, obedecendo ali a estratégia do Senhor, eles entram no campo de batalha, 400 mil homens contra 26 ou 27 mil homens da tribo de Benjamim, um número significativamente maior, ali no campo de batalha, debaixo da direção do Senhor, querendo cumprir a lei, e bum! A Bíblia fala que 22 mil homens israelitas morrem. A primeira batalha, debaixo da direção do Senhor, eles enfrentam ali um terrível quebra-mola. Talvez eu estou confundindo os números aí, mas foi entre 22 e 28 mil, tem no texto, depois você lê novamente. Um número grande de soldados padeceram naquele combate. Mesmo debaixo da direção do Senhor, mesmo tendo orado, clamado, feito tudo certo, a gente tem aquela preconcepção errada que a batalha, o problema, o percalço foi porque fizemos algo errado. Não, mesmo tendo feito tudo certo, os discípulos entraram na tempestade. Mesmo fazendo tudo certo, os soldados de Israel enfrentaram a batalha e perderam aquela batalha. A Bíblia fala que, ao invés de se dispersarem, eles voltam para Betel. Eles choram, eles lamentam. Não conclua que lamentação, choro é algo negativo, não. A Bíblia fala sobre lamentação. Lamentação faz parte do processo da cura. Tem um livro inteiro na palavra de Deus só sobre lamentações, são as lamentações de Jeremias. Eu costumo falar que o errado é quando você faz de um período, de uma estação de lamentação, um estado permanente. Quando alguém morria, a lei determinava que o povo tinha que lamentar 30 dias. Tem um tempo, início, meio e fim. Tem um momento de chorar, de lamentar, mas tem um tempo também de enxugar as lágrimas, erguer a cabeça e seguir em frente em nome de Jesus. O povo chorou, lamentou lá em Betel e clamou mais uma vez. Devemos subir contra os nossos irmãos benjamitas? O Senhor mais uma vez diz a eles, subam, devem. É dever de vocês fazerem isso, ou fazer isso.
A Bíblia fala que no outro dia, debaixo da direção do Senhor, mais uma vez, tendo clamado, orado, eles entram no campo de batalha, uma esmagadora maioria, tudo ao favor deles para vencer aquela batalha, e bum, eles perdem mais uma vez. A Bíblia fala que agora, se eu não me engano, 18 mil soldados morreram no campo de batalha. Uma decepção, uma frustração, um baita quebra-mola no meio do percurso. E a Bíblia fala que eles se reagrupam, eles se esforçam ali para se colocarem de pé, e mais uma vez eles vão para Betel. E ali em Betel, eles se derramam diante da presença do Senhor. E mais uma vez choram, e mais uma vez oram, e mais uma vez clamam, e dessa vez eles entram em jejum, e dessa vez eles buscam um pouco mais, e a Bíblia fala que por último eles dizem: Senhor, devemos ir contra os nossos irmãos, contra a tribo de Benjamim? Devemos enfrentá-los no campo de batalha? E presta atenção que na terceira vez o Senhor diz a eles assim: vão, porque dessa vez vai ser diferente. Vão, porque amanhã eu entregarei os seus inimigos em suas mãos. Olha aqui, que história tremenda. Por fim eles vão, eles vencem, e Deus restaura a nação de Israel depois daquele acontecimento. Olha que texto tremendo. Por muito eu não entendi esse texto, mas há alguns anos Deus me trouxe uma luz nesse texto que me alimenta tanto, sempre quando eu enfrento um quebra-mola, quando eu enfrento um percalço, um desvio de rota ali inesperado, mas que jamais nos tiram do propósito do Senhor. Primeira lição que eu gostaria de enfatizar nesse texto, a Bíblia fala que eles queriam vencer ali aqueles criminosos, eles queriam vencer a tribo de Benjamim, cumprir ali aquilo que era determinado na lei. Eles queriam a vitória. A vitória aconteceu depois de 3 tentativas, na terceira. Mas presta atenção, primeira lição que eu gostaria de enfatizar: no Senhor a vitória é certa. No Senhor a vitória é certa. Aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para arrepender. Se Ele disse, se Ele prometeu, vai acontecer, porque no Senhor a vitória é certa. Agora, pode não acontecer a forma que você está querendo, pode não acontecer a maneira que você gostaria, mas no Senhor a vitória é certa. Pode acontecer depois de 7 vezes ou 7 dias que você tiver que rodear Jericó. Pode acontecer depois de que no último dia você rodear mais algumas vezes. Pode acontecer depois de 40 anos no deserto. Pode acontecer depois de 33 anos que o Senhor viveu aqui na terra, 3 deles pregando a palavra, falando de cura, de restauração, e depois de 3 anos ele foi crucificado de uma maneira chocante para os religiosos daquela época, e no terceiro dia ele ressuscitou. Pode ser que não seja a maneira que você quer, mas se Ele prometeu, Ele vai cumprir. No Senhor a vitória é certa. Se você tiver paciência, o terceiro dia sempre chega, amanhã sempre chega. Depois de uma noite inteira de choro, no Senhor a vitória é certa. Hebreus 10:35 diz assim: não lanceis fora a vossa confiança, porque ela será ricamente recompensada. Jamais lança fora a sua confiança. Eu costumo falar que frustração é um negócio meio superestimado para a carne humana, porque frustração é fruto de expectativas.
E para o servo do Senhor, as frustrações são frutos de expectativas erradas, expectativas não bíblicas. Como que se Deus está preso na sua forma de agir. Sua mente é limitada, meu irmão. Apesar de a mente humana ser algo maravilhoso, ainda é humano. O humano é limitado. Não se compara com a mente de Deus. É até presunçoso para a mente humana entender a mente de Deus. É impossível. Nesse contexto que Isaías diz, tão alto quanto os céus são da terra, os planos do Senhor são maiores e melhores do que os seus. Os pensamentos do Senhor são maiores e melhores do que os seus. Para de tentar colocar Deus na sua caixinha, meu irmão. Pelo contrário. O que Salomão nos ensina em Provérbios 3, confia no Senhor de todo o seu coração, e não te apoies no teu próprio entendimento. O seu apoio tem que ser Deus, os planos do Senhor, o que Ele pode fazer, não o seu entendimento. Se você apoiar no seu entendimento, você não vai confiar de todo o coração. Confia no Senhor de todo o seu coração. No Senhor a vitória é certa. Segunda lição que eu quero enfatizar nesse texto: Deus está sempre fazendo mais do que você está pedindo. Sempre, sempre. Efésios 3:20. Ele é poderoso para fazer em Cristo Jesus mais do que pedimos ou... Deus está sempre fazendo mais do que você está percebendo. A história de Daniel fala isso, lembra? Ele começou a orar por 3 semanas, 21 dias de jejum e oração. Mal sabia ele que ele ficaria sabendo no final daquele período, que desde o primeiro dia que ele começou a orar, a resposta foi liberada. Só que um principado, um príncipe do mal, uma entidade do mal, resistiu à resposta. Precisou uma batalha ser travada nos céus. Ele não estava vendo, não estava percebendo, só estava confiando, só estava orando, só estava jejuando. Mas enquanto ele orava, jejuava e não percebia, lá nos céus havia uma batalha. A sua resposta havia sido liberada. E enquanto ele orava, a Bíblia fala que Deus enviou reforço para os céus. Talvez você não está vendo, você não está percebendo, mas nos bastidores há uma batalha sendo travada. A sua resposta foi liberada. Deus tem um propósito até para a cruz, Deus tem um propósito até para o deserto, até para a tempestade. Ele não perdeu o controle. Ele está gerando no seu coração o querer e o realizar. O querer para você continuar orando, continuar clamando, porque enquanto você ora, enquanto você clama, Ele envia reforço para os céus. O exército dos céus prevalece até que o terceiro dia chegue, até que a vitória chegue, até que o milagre aconteça. Terceira lição que eu gostaria de compartilhar: será que Deus perdeu a primeira batalha? Isso é contrário àquilo que a palavra nos ensina. A palavra jamais se contradiz. Por mais que tenha gente falando maluquice aí fora, a palavra não se contradiz. Deus não se contradiz. É impossível que Deus minta. Se você está achando contradições, é porque você não entendeu direito. Busca mais, estuda mais, busca a revelação do Senhor. Tem coisas que você não vai conseguir através do esforço. Tem coisas que Deus tem que revelar para você. Será que Deus perdeu a primeira batalha? Será que Deus perdeu quando você enfrentou aquele diagnóstico, aquela perca? Será que Deus disse: o que aconteceu? Será que Deus se surpreendeu com essa situação? O que eu vou fazer? Não, isso é coisa do homem. Deus jamais perde o controle. Ele tem tudo sob controle. Ele é um Pai cheio de amor, mas Ele é um Deus soberano, perfeito em todos os seus caminhos. Deus não perde o controle. Por algumas vezes eu me questionei nesse texto, mas 2 vezes eles foram debaixo da direção do Senhor. Os discípulos estavam debaixo de uma palavra de Deus e a tempestade veio. Mesmo assim,
Tem uma promessa de Cristo que muitos não gostam de receber, mas é promessa tão quanto a promessa do mais que vencedor. Jesus disse que no mundo teríamos o quê? Ele não enganou ninguém. É fruto da natureza caída, é fruto do pecado. Quando nós tivermos novos céus e nova terra, aí não vai haver sofrimento, não vai haver mais choro. Ele vai enxugar do nosso rosto todas as lágrimas. Mas até então, no mundo tereis aflições. Mas tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, porque eu venci o... Será que Deus perdeu? E depois ele falou novamente, vão para a batalha. Será que Deus se confundiu, ele errou, ele esqueceu, estava resolvendo alguma coisa lá do outro lado da terra, e esqueceu da situação, ou não foi tão importante para ele? É claro que não, Deus não é o homem. Tira as suas perspectivas humanas em se tratar de Deus, você tem que conhecer a Deus, em nome de Jesus. Deus, ele não errou. Deus, ele não perdeu, porque sabemos da palavra de Deus, que Deus jamais perde uma batalha, ele não conhece a derrota. Alguns anos atrás, Deus me trouxe uma luz nesse texto. Deus não conta vitória como nós contamos vitória. Deus conta vitória de uma forma diferente. O ser humano conta vitória só depois da terceira, depois que eles lutaram e venceram os inimigos. Mas Deus não contou vitória só na terceira. Deus contou vitória desde a primeira batalha. Sabe por quê? Deus conta vitória diferente do homem. O homem conta vitória quando ele vê a situação sendo transformada. Sabe quando Deus conta vitória? Sabe quando Deus contou vitória? Quando o povo de Israel, apesar da frustração, apesar da decepção, apesar da aparente derrota, ou do ponto final aparente, eles voltaram para Betel, e eles clamaram ao Senhor mais uma vez. Eles não desistiram de crer, eles não lançaram fora a confiança, mas continuaram confiando de todo o coração. Eles perseveraram em buscar ao Senhor. Você conta a vitória só quando Golias cai. Mas sabe quando Deus conta a vitória? Quando você não desiste, quando você persevera. Se você estudar o fim dos tempos, na palavra do Senhor, você vai ver o Senhor falando algumas vezes: o que perseverar até o fim, o que permanecer até o fim será. Deus conta a vitória quando você persevera, porque aí você exerce a sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, que a sua fé agrada o Senhor. Deus persevera quando na segunda-feira, mais uma segunda-feira sem acontecer, mais uma segunda-feira com aparentes derrotas, mas você continua confiante, você continua crendo, porque você sabe em quem você tem crido, você sabe que Ele é poderoso, você sabe que Ele não perdeu o controle, você sabe que Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Lembra da história de Jó? Jó é famoso pela sua paciência, pela sua perseverança. Lembra lá da história? A Bíblia fala que o diabo foi lá no céu pedir autorização para tocar e arrebentar com Jó, e disse: Jó só te serve por causa da bênção, por causa daquilo que você dá, não por aquilo que você é. Deus falou: não, eu conheço Jó. Jó me serve por aquilo que eu sou. Eu posso até levar uma aposta com você. Pega aquilo que ele tem, mas não toca nele. O diabo vai, tira aquilo que Jó tem. Jó passa por várias tragédias, se você conhece a história, mas ele permanece fiel. Ele não deixa de confiar, ele não deixa de crer. E a Bíblia fala que o diabo vem, e se você se lembra do texto, a Bíblia fala que Deus se gaba de Jó.
Está vendo meu servo Jó? Não tem ninguém como ele. Sabe por quê? Deus não contou vitória só no capítulo 42, e se lembre, o capítulo 42 é quando Jó tem a sua resposta, a sua restauração. Ele ganha o dobro de tudo aquilo que ele perdeu. A sua vitória é certa, a sua vitória vai chegar, o seu milagre vai acontecer, os benjamitas serão derrotados, mas enquanto isso, Deus se alegra na sua perseverança, Deus se alegra que você permaneceu, Deus se alegra que enquanto muitos deixaram de crer, muitos deixaram de vir, você permaneceu fiel, você permaneceu confiante no Senhor. Deus olhou para você e Ele se gabou de você lá com seus anjos, porque Ele apostou em você, Ele confiou em você. Deus se alegra na sua perseverança. Hebreus 10:36 diz: com efeito tendes necessidade de perseverança, para havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa.